Eles dizem que os grandes guerreiros não são derrotados por seus inimigos, eles são derrotados pelo tempo ou pela traição da própria carne. Shavkat Rakhmonov, o Nômade. Por quase uma década, esse nome foi sinônimo de um destino inevitável. Um fantasma que assombrou a divisão dos meio-médios do UFC com uma frieza que parecia vir de outra era. 19 vitórias, 18 pela via rápida e nenhuma derrota. Um recorde que não era apenas uma estatística, mas um aviso. Quem entrava no octógono com ele não saía inteiro. Nós nos acostumamos a vê-lo como uma força da natureza, uma avalanche vinda das estepes do Cazaquistão que não podia ser contida por grades, táticas ou juízes. Mas hoje, o octógono está mergulhado em um silêncio desconfortável. A pergunta que ninguém queria fazer agora ecoa nos corredores das academias e na mídia. E se o maior lutador que o mundo já viu, sem um cinturão, nunca mais puder lutar? Invicto no papel, mas agora prisioneiro de uma mesa de cirurgia. Esta é a crônica de como a biologia impôs um limite onde nenhum lutador conseguiu chegar. Para entender a resistência sobre-humana de Shavkat, você precisa olhar para o horizonte das estepes da Ásia Central. Ele não nasceu em berço de ouro, nem foi lapidado em academias climatizadas da Flórida. Shavkat nasceu em Shursi, no Uzbequistão, em 1994, carregando o sangue da tribo Ali-Muli. O termo nômade não é uma escolha de marketing, é uma herança genética de povos que aprenderam a sobreviver em climas extremos e terrenos implacáveis. Aos 16 anos, a jornada de retorno ao Cazaquistão foi marcada pela necessidade bruta. Enquanto jovens da sua idade sonhavam com videogames, Shavkat trabalhava como carregador nos mercados de rua de Almaty. Ele carregava fardos de mercadorias que pesavam quase tanto quanto ele, sob o sol escaldante ou o frio cortante do inverno cazaque. Aquela força de pegada que hoje esmaga pescoços no UFC foi forjada ali, no trabalho braçal, no suor que não buscava troféus, mas o pão de cada dia. Foi no sambo de combate que essa força bruta encontrou o cinzel da técnica. Ele se tornou um mestre do esporte, um campeão mundial amador que lutava como se cada combate fosse uma questão de honra tribal. O garoto que carregava caixas agora carregava o orgulho de uma nação. Mas as arenas da Ásia Central já estavam ficando pequenas demais para seu tamanho. A transição para o MMA profissional em 2014 não foi uma evolução, foi uma conquista. No circuito da M1 Global, Shavkat não apenas vencia, ele limpava o mapa. Ele era o enigma que ninguém conseguia decifrar. Se você tentasse a trocação, ele te nocauteava com joelhadas clínicas. Se tentasse o chão, ele te finalizava com uma pressão sufocante. Ele conquistou o cinturão peso meio-médio da M1 e estabeleceu a marca que o tornaria lendário: 100% de taxa de finalização. O UFC não teve escolha a não ser abrir as portas. Shavkat tornou-se o primeiro lutador do Cazaquistão a assinar com a organização. E ele não veio para ser apenas mais um no ranking. Ele veio para ser o fim da linha para qualquer um que cruzasse seu caminho. A estreia no UFC, em plena pandemia, foi um choque térmico para a divisão. Alex Cowboy Oliveira, um veterano com mãos de pedra e um jugo de chão respeitado, foi despachado em menos de 5 minutos com uma guilhotina que parecia um abraço da morte. Ali, o mundo conheceu o olhar de Shavkat. Um olhar vazio de emoção, mas cheio de intenção. A sequência que se seguiu foi uma demonstração de sadismo técnico. Ele atropelou Neil Magny como se ele fosse um amador. Ele sobreviveu a uma guerra de trincheiras contra Jeff Neal, absorvendo golpes que derrubariam um cavalo apenas para finalizar o americano em pé, em uma demonstração de dominância física assustadora. E então, o teste final de estilo. Stephen Wonderboy Thompson, o mestre do karatê, o homem que ninguém conseguia derrubar ou finalizar. Shavkat não apenas o venceu, ele o quebrou, tornando-se o primeiro homem a finalizar o veterano no octógono.
Mesmo quando sua sequência de interrupções terminou contra Ian Machado Garry, a vitória veio. Ele provou que possuía o QI de luta para vencer no xadrez tático. O título era uma questão de meses. O destino era o ouro. Mas o corpo humano tem seus próprios planos. Fevereiro de 2026. O mundo das lutas parou. Após meses de incerteza, de treinos interrompidos e de um sumiço preocupante das redes sociais, a verdade amarga veio à tona. Não houve pompa, apenas um texto carregado de melancolia no X. Shavkat escreveu: "O caminho de um lutador nunca foi fácil. Às vezes, o preço de um sonho é a própria saúde. Infelizmente, sofri uma nova lesão séria que exigirá cirurgia e um tempo de recuperação incerto. Este não é o fim da jornada, é apenas um capítulo importante dela. Tornozelos estilhaçados por anos de chutes potentes, joelhos que cederam sob a pressão de treinos espartanos, o corpo que foi sua maior arma tornou-se subitamente sua cela. Aos 31 anos, no ponto exato onde a experiência encontra o auge físico, Shavkat encara o único oponente que não pode ser intimidado pelo seu olhar: a degeneração física. O risco de nunca mais realizar o sonho de erguer o cinturão é uma sombra que agora persegue o nômade em sua recuperação. O MMA é o esporte mais cruel que existe. Ele exige que você flerte com a invalidez todos os dias em busca de uma glória que dura apenas alguns minutos. Estar no topo do mundo significa caminhar no fio da navalha. Um passo em falso, um ligamento que se rompe e anos de sacrifício podem ser reduzidos a lembranças. Talvez Shavkat Rakhmonov consiga o milagre da medicina e retorne para reivindicar o que é seu por direito. Talvez ele nunca mais sinta a textura da lona sob seus pés. Mas a história não se apaga com uma cirurgia. Ele será eternamente lembrado como o guerreiro que nunca conheceu a derrota nas mãos de outro homem. O homem que uniu o Cazaquistão e fez o mundo tremer diante do chapéu de pele de lobo e do olhar de gelo. Porque no fim das contas, o cinturão é apenas um objeto de metal. Mas o respeito de ter sido o lutador mais temido de uma geração, esse é um legado que nenhuma lesão pode roubar. O nômade está em espera, mas sua lenda já está escrita nas estrelas. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Convidamos você a deixar o like, comentário e se inscrever no nosso canal. E caso você queira nos ajudar, temos produtos da Venom, a patrocinadora oficial do UFC, que fornece todas as roupas dos lutadores. O link para comprar está disponível na descrição deste vídeo.